Já está na hora de nós começarmos. Vamos todos nos aquietando agora, começando por relaxar os músculos, prestar atenção em vocês, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no ambiente fluídico à sua volta. Vamos respirar harmonia, paz, equilíbrio. A energia é dócil à força do nosso pensamento e da nossa vontade. E ao respirar, essa energia que nós inspiramos fica influenciada pelos nossos sentimentos e emoções. E assim, nós vamos estar contribuindo para a nossa saúde ou para a doença, dependendo do tipo de sentimentos que nos anima. Então vamos respirar conscientes de que estamos absorvendo saúde, vida, paz, harmonia. E vamos observando todo o nosso corpo, levando o pensamento até os nossos pés, que são tão importantes para nós como cada pedacinho do nosso corpo. Vamos levando o nosso pensamento de paz, de harmonia, de gratidão. Aonde vai o nosso pensamento, vai a nossa energia. E vamos relaxando então os pés, os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas. Deixem suas pernas completamente relaxadas. E assim a energia flui livremente pelas suas pernas. Relaxem toda a região do quadril, soltando a musculatura, permitindo que o organismo se refaça, volte ao seu equilíbrio, volte ao seu funcionamento normal. E vamos relaxando toda a região do tórax, soltando a musculatura do peito, das costas. Relaxem os ombros, soltem, larguem toda e qualquer tensão que estejam carregando nos seus ombros. Procurem se soltar. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Relaxem agora o pescoço, soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, orelhas. Relaxem a mandíbula, os lábios. Vão relaxando toda a musculatura da face.
Relaxem os olhos, as pálpebras, sobrancelhas, testa. Observem o seu rosto calmo, tranquilo, sereno. E assim, harmonizados, equilibrados, vamos agradecer a presença de toda a equipe espiritual que nos assiste. Nosso dirigente Itaporã, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar hoje. E todos os amigos espirituais que também estão nos apoiando, nos ajudando. Mas vamos agradecer principalmente a Jesus, o nosso Divino Mestre, pelo seu amparo, pela sua direção, nos guiando nos nossos caminhos, para que possamos nos dirigir para o crescimento espiritual. E vamos também envolvendo a nossa querida Sheila, que vai fazer a preleção de hoje. E assim, envolvidos em muita paz, equilíbrio e amor, vamos dar início à aula de hoje. Boa noite a todos. Muito bom estar junto de vocês novamente. E hoje a Sheila vai falar sobre os tipos de meditação. A gente tem dado umas pinceladas em aula, né? Mas agora ela vai falar sobre todos os tipos de meditação e depois nós vamos fazer a nossa meditação. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos. Eu já vou compartilhar aqui o meu material. Bom, eu percebi aí pelo que a Mariângela colocou no grupo, já estamos na 11ª aula. E ao longo dessa trajetória, né, que vocês estão tendo nesse curso de meditação, foram usadas várias técnicas. Então, hoje a gente consolida isso, né? Mostrando para vocês os tipos de meditação. Então, quando a gente fala dos tipos de meditação, o que é importante a gente entender? Que nós temos, dois tipos de meditação, tá? Tipos são dois. Depois, esses dois se abrem em variados tipos. Então, a gente tem as meditações passivas, né? Obviamente, como o próprio nome diz, que é aquela que a gente fica passivamente, não há movimentação. E a meditação ativa, que é uma meditação que tem movimento, tá? Então, passiva, a gente não se movimenta, e ativa é aquela meditação que a gente se movimenta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as meditações passivas, né? As meditações passivas, como o próprio nome diz, a gente não tem movimento, e elas são divididas em 3 tipos. As clássicas, né? Na realidade, elas são as clássicas, né? É aqui, todo mundo, quando você fala em meditação, é aquilo que é o que a gente chama de estereótipo, né? Aquela crença já formada, que a pessoa está sentada, com a mãozinha, né? Com a mãozinha assim, naquela posição de lótus, né? Então, essa é o que quando a gente fala de meditação passiva clássica, é isso. Nós temos a postura permanente e existem diversas modalidades, né? Vocês
Eu acredito que no curso, a grande maioria dessas 11 aulas, vocês fizeram meditações passivas, né? Que são aquelas meditações mais clássicas, tá? Bom, quando a gente fala de meditação passiva, a gente também vai separar ela em 2 tipos, que são as passivas concentrativas, tá? Então, quais são as características dessa meditação? Primeiro, elas são as mais frequentes na literatura. Então, quando a gente olha, encontra literatura, observa bem o livro, né, do Dr. Roberto Cardoso, que é a referência desse curso. Quando eu fiz o curso lá na Unifesp, quando a professora fez o curso, a professora Sheila fez o curso na Unifesp, são as mais frequentes e as mais estudadas, né? Até porque tem aí esse conceito que já vem, inclusive, da parte religiosa, tá? Quais são as características dessa meditação passiva concentrativa? Tem uma âncora bem definida, tá? Então, a meditação passiva concentrativa, ela tem uma âncora definida. O que é a âncora? É aquele artifício de autofocalização, né? Que a gente foca em algo, né? Para que o pensamento não fique, né, aleatório. Então, a gente tem aquele circuito, né, que a professora mostra, tá? Que é o processo da ida e vinda, né? Que é onde a gente fixa na âncora, aí o pensamento vem, volta para a âncora. Aí o pensamento vem, a gente volta para a âncora, né? Então, isso é a concentração. E essa âncora, né, ela pode ser de vários tipos, tá? Então, essa âncora pode ser de vários tipos, e a gente também tem vários tipos de meditações passivas concentrativas. Então, quando a gente fala das passivas concentrativas, a gente vai encontrar as devocionais, né? Devocionais, na realidade, que elas têm cunho místico-religioso, né? Significa que elas têm um olhar, por exemplo, algumas meditações você imagina o rosto de Jesus, outras você imagina o rosto de Buda, né? Então você fica concentrada nessa âncora. Nós temos as de som, que a gente emite um som como uma âncora, que esses sons são conhecidos como os mantras, né? Então, quando a gente faz uma meditação e fica concentrado nesse mantra, usando esse mantra como âncora, ela é uma meditação passiva concentrativa utilizando o som. E a gente pode ter também meditação passiva concentrativa por fixação. A âncora é um ponto físico. Depois a professora Sheila, se quiser complementar, então você marca um ponto físico, tem gente que marca um ponto físico na parede e fica olhando. Tem gente que fica olhando uma chama de uma vela. Então, é um ponto físico que você marca como âncora. E a gente tem também a visualização, que a âncora é um foco imaginário. Então, nós fizemos, inclusive eu fiz essa com vocês, que foi aquela meditação da flor, né, que a professora deu. Era uma meditação passiva concentrativa com foco imaginário, que você fica, né, focando naquela flor, né? Tem gente que sente até perfume, é uma coisa muito interessante, né? E a gente tem as naturais, que são as clássicas mesmo, que o foco é pré-existente e a respiração, que é basicamente aquele primeiro contato que a gente tem com a meditação, é a concentração, é a passiva concentrativa e por respiração, aquela que você conta 1, 2, 3, 4, né? Ou você pode fazer inspira e expira, inspira, né? E
sente o abdômen encher, o abdômen esvaziar. Então, essas meditações, elas são chamadas passivas concentrativas. Então, elas podem ser por som, fixação, visualização, ou as naturais, e que a gente chama clássicas, que são as mais comuns, que é o foco na respiração. Depois a gente tem as passivas perceptivas, né? Perceptivas porque ela exige a nossa percepção. E qual é a diferença? Ela não tem uma âncora definida, ela tem âncora, mas ela é muito sutil, ela não é definida, é uma âncora muito sutil, né? E ela faz o relaxamento da lógica, né? Então, aquele processo do relaxamento da lógica, né? Que é pela observação de si mesmo, sem julgamento, sem expectativa, né? A professora fala muito isso, né? Do circuito lá, né? Da formação da âncora. Mas esse relaxamento da lógica, ele se dá por uma percepção de si mesmo, né? Então, esse tipo de meditação, ela é muito conhecida como mindfulness, né? Então, porque você senta e fica observando, percebendo o que está acontecendo no seu corpo. Então, é uma âncora muito sutil, bem sutil mesmo. E as meditações passivas perceptivas são as mais difíceis, né? Porque quando a gente está fazendo a concentrativa, a gente está concentrado ou na respiração, ou na vela, ou no ponto, ou na imagem, ou na visualização, mas a gente está com um foco muito concentrado. Ela afunila o foco. Quando a gente está fazendo a passiva perceptiva, não. O foco é si mesmo, né? Então, por isso, ela é uma meditação mais difícil, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se a professora Sheila quer fazer alguma colocação nesse sentido, quer fazer alguma colocação, professora? Nós já fizemos várias que vocês vão poder identificar. Eu tentei falar enquanto a gente fazia, por exemplo. Aquela meditação da bondade amorosa que nós fizemos, que a gente mentalizava determinadas pessoas, o sentimento de amor que nós tínhamos por ela. Até ali era uma fase concentrativa, porque a gente estava colocando uma pessoa, então você estava se concentrando numa pessoa e no sentimento que ela trazia. E aí, depois nós passávamos para a meditação perceptiva, porque era ficar só no sentimento. Então, por isso é uma meditação mista. Começa como concentrativa e depois passa para perceptiva, né? Eu acho que todos podem perceber isso, né? Tanto é que para algumas pessoas foi difícil, aí chegaram a me dizer, mas aí eu comecei a prestar atenção na respiração, né? Porque realmente a perceptiva é a mais difícil, pela âncora não é que não é definida, ela é sutil. Afinal de contas, quando a nossa âncora é um sentimento, ela é muito sutil, tá? Eu acho que assim dá para explicar, dá para entender bem. Por favor. Vamos lá. E aí, gente, deixa eu só voltar aqui para me encontrar. E aí, só para complementar aqui, a gente tem, inclusive complementando o que a professora Sheila falou, ela é muito usada no pós-catarse, né? A gente já vai falar o que é isso. Na pós-concentração, que foi essa que a professora falou, né? Então, você fez a concentração, depois fez a percepção. Também nós temos alguns tipos devocionais, né? Sempre lembrando que os devocionais têm cunho místico religioso. Elas são muito usadas para harmonização e para testemunhal, né? Que são
meditações de testemunho do que está realmente acontecendo no nosso corpo, né? Essa âncora sutil do sentimento, ok? Bom, então agora a gente vai passar, né, e muito conhecida como mindfulness, para as ativas, que são as meditações, né, com movimento. Então, quais são as características das meditações ativas? Primeiro, elas têm movimentos repetitivos, né? Ela tem um aspecto interessante que elas são bastante indicadas para pessoas agitadas. Isso é muito eu não sei se eu comentei com vocês que a gente tem uma ação que chama aqui na Medicatriz, que chama atenção plena. Dentro da empresa, eu optei para não usar o nome meditação, até para não ter esse cunho. Infelizmente, esse termo dentro da organização às vezes tem um cunho meio religioso, então eu quis dar um ar mais organizacional, então a gente chama de atenção plena. Tem pessoas que não gostam de fazer eu faço a passiva concentrativa, né? Então, 5 minutos, prestando atenção na respiração, né? Ela tem 3 fases, a gente começa exatamente com esse processo que a professora começou, com esse body scan, né? Sentindo, fazendo um escaneamento do corpo, um relaxamento, depois a gente passa por uma parte de prestar atenção no movimento respiratório e, por fim, 5 minutos de atenção plena. Muitas pessoas não conseguem fazer, mas quando eu dou ativa, elas gostam de fazer, né? Então, tem muito isso, né? Quando a pessoa é muito agitada, ela gosta mesmo das ativas. Qual que é um aspecto importante dessa meditação? A distração da mente, ela vem pelo movimento. Porque quando a gente tem a âncora, a gente está distraindo a nossa mente, né? Então, no caso da meditação ativa, é pelo movimento. E em algumas, a gente tem até uma atividade catártica. Vocês vão entender quando eu falar os tipos. Que tem como objetivo a gente jogar fora toda aquela energia acumulada, né? Então, o fato da gente fazer movimentos repetitivos faz com que a gente jogue fora toda essa energia acumulada. Professora Sheila, vocês já fizeram alguma? Conseguiu fazer online alguma meditação ativa? Não. Não. Mas hoje mesmo eu vou dar uma notícia maravilhosa que todo mundo vai adorar. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Quando a gente fala das meditações ativas, né? Elas têm algumas funções interessantes, né? Por exemplo, elas permitem, né, a experiência, a expressão do consciente, elas ajudam a lidar com as dificuldades do dia a dia, elas melhoram a saúde e a sensação de bem-estar. Isso aí é uma coisa clássica da própria meditação, né? Ela aumenta a criatividade e a intuição. Então, essas meditações ativas, elas têm um aspecto interessante. Ela traz mais compreensão e aceitação sobre si próprio. Ela reduz o estresse, dá uma sensação de paz, alegria, né? Algumas delas são maravilhosas, né? Como a do Heart Chakra, que é maravilhosa, né? Para mim, uma das meditações que eu mais gosto, porque ela tem um movimento incrível e mexe muito com o chakra cardíaco, né? Então, dá essa sensação de alegria, tá? E facilita, né, a entrada em estados meditativos. Então, elas também podem ser usadas como um pré-estado meditativo perceptivo, né? Como a gente vai falar das mistas, tá? Então, também tem vários tipos. Então, meditações ativas de movimento podem ser devocionais, tá? De movimento cunho místico religioso, e aqui a gente dá um exemplo daquela meditação sufi, que é aquela, né, meditação que os religiosos ficam girando, né, girando,
E ela é uma prática, eu trouxe até, central da espiritualidade islâmica, né? Cujo princípio é a união do indivíduo com a sua realidade espiritual. Então, o fato deles ficarem girando significa essa união do indivíduo com a sua realidade realidade espiritual, tá? Depois nós temos as programadas, né? Onde a gente tem movimentos repetitivos e sequenciais, tá? Que pode ser a meditação Nada Brahma, do Osho, a Heart Chakra, ou a própria caminhada meditativa, né? Que é muito utilizada pela Monja Coen. Ela gosta muito dessa caminhada, de caminhar meditando, né? Então, tem toda uma retórica, né? De prestar atenção no passo, na respiração. Então, ela é um tipo de meditação ativa, porque você está em movimento. E a gente tem as espontâneas. Então, a gente tem as programadas, que os movimentos são repetitivos e sequenciais, sempre os mesmos movimentos. E as espontâneas, que a gente tem movimentos não programados, né? Como a meditação Kundalini, né? E a meditação... tem a Kundalini e tem uma outra, professora, me lembra aqui, tem uma outra do Osho que você faz. Tem Eu não coloquei. Oi? Tem muitas, né? Meditações, exatamente. Tá. Tem a não mente, que começa com o giro sufi, né? Tem uma meditação que é só dançar, o dançar é a meditação, né? São muitas, realmente. Aqui eu trouxe para vocês algumas características, por exemplo, da Heart Chakra, que eu acabei de falar, né? Que trabalha o chakra do coração. É uma meditação em movimento para o coração, né? E ela tem como objetivo aí a harmonia, né? Quando o chakra cardíaco está em harmonia, a gente tem uma conexão muito com uma grande conexão com esse amor incondicional, com a compaixão, né? Então a gente mantém esse centro energético do chakra cardíaco em harmonia. E ela é uma meditação muito interessante, depois se a professora Sheila quiser comentar um pouquinho sobre ela, porque ela tem 3 tipos de âncoras com movimento: o movimento dos braços, né? O movimento respiratório e o movimento do corpo. Então, você tem todo um sistema onde você vai usando esse movimento, né, como a âncora mesmo, mas em 3 tipos. Então, ela vai realmente quando você sai dessa meditação, você sai assim, muito bem, além de muito bem por causa desse movimento do chakra cardíaco, também pelo fato de você ficar realmente imerso nesse movimento. Depois a gente tem a Nada Brahma, que também é uma das... Nós já fizemos a Nada Brahma. Paixões. Oi? Nós já fizemos. Ai, que beleza. A Nada Brahma, ela não tem um movimento tão grande, né? Ele é um movimento programado, vocês já fizeram, né? É aquela que a gente vai abrindo os braços, né? E depois vai fechando, então expandindo e trazendo energia. E ela é uma meditação onde ela tem assim um aspecto muito importante da cura, né? Então ela é fundamental aí para processo quando a gente quer cura. Então ela vai criar uma harmonia, um equilíbrio interior, uma harmonia entre a mente e o corpo. É uma outra meditação assim que eu tenho uma grande paixão. A Kundalini, né? Acho que as meditações do Osho são incríveis. Ela é uma meditação assim. Inclusive, estou com saudade de você fazer ela lá no seu espaço, viu, professora? Faz tempo que a gente não faz a Kundalini, né? Faz mesmo. A Kundalini ela é uma meditação bem ativa, e ela é composta de 4 fases, né? A primeira fase, a gente faz um chacoalhar, para chacoalhar a energia.
A segunda fase é a celebração. Então, a gente celebra, né? Tem uma música lindíssima e a gente dança, celebrando a vida. A terceira fase é a própria meditação. Então, você vai entrar em contato com todo aquele conteúdo mexido, né? E a última fase é um tipo de um relaxamento, né? Então, você deita, né, e dá um relaxamento. E ela é uma das meditações que dá mais energia, ela é muito energética mesmo, né? Ela ajuda a limpar as energias emocionais, é exatamente o que está escrito aí, gente. Ela parece um profundo banho energético. É uma experiência única. Cada vez que eu já fiz, acho que é incontável o número de Kundalini que eu já fiz aí com a professora, sempre comandando por ela. Tanto no curso, quando é presencial, como também no espaço dela. Então, assim, cada vez que eu faço a Kundalini, eu tenho uma experiência diferente e uma experiência única. Bom, quando a gente fala também das meditações ativas, a gente pode separar por tipo e por bases, né? Então, a gente tem as de base física, com foco eminentemente no físico. Isso significa que a gente tem uma atividade corporal intensa. Essa aqui que eu queria lembrar, professora, a meditação dinâmica do Osho, né? Essa tem realmente uma atividade corporal muito intensa. A gente tem as de base emocional, com foco eminentemente emocional. Essas meditações, normalmente, elas mexem muito com as nossas emoções, então ela pode levar ao choro, ela pode levar ao riso. E aí, como exemplo, a gente tem essa meditação rosa mística do Osho, e temos as de base mental, que é o foco a meditação da eminentemente mental. rosa mística, Oi, da rosa pode mística, falar, professor. não é que ele vai vir o choro, você provoca o choro. Uhum. O choro é a meditação. Então, você vai buscar o choro e depois vai buscar o riso. Então, elas não é que surgem espontaneamente, são emoções forçadas. Começa como forçado, né? E Depois ele emerge. Exatamente, é isso aí. Pode continuar. E a próxima, que é a... Deixa eu marcar aqui para mim ver. A próxima, que é a mental, ela acelera o raciocínio. A gente conhece como meditação Guiberish do Osho. É uma meditação que você começa a falar palavras aleatórias, frases aleatórias, né? E isso vai acelerando o nosso raciocínio, nossa mente, e a gente acaba entrando no estado meditativo a partir desse estado mental de aumento de raciocínio. Quando a gente fala da meditação ativa, eu queria até trazer essa frase aqui para vocês, que é uma frase muito interessante, né? As meditações ativas, que têm como princípio a catarse, permitem que todo o seu caos interior seja eliminado. Aí está a beleza dessas técnicas. Mesmo que você não consiga se sentar e permanecer em silêncio, você com certeza pode executar as meditações ativas facilmente. Uma vez removido o caos, surgirá um silêncio em você. Então você será capaz de se sentar em silêncio. Se executadas de forma correta e contínua, as técnicas de meditação catárticas dissiparão todo o seu caos interior, né? Osho nos deixa essa informação muito bonita aí sobre as meditações ativas. É verdade. E aí a gente tem as mistas, né? Que normalmente essas meditações ativas, né? A grande maioria delas acaba com uma perceptiva,
né? Nem todas, mas a maioria, que é a associação, obviamente, de uma meditação, peraí, deixa eu voltar aqui, de uma meditação ativa com uma concentrativa ou com uma meditação passiva, concentrativa ou passiva perceptiva, tá? Então, a gente tem aquele movimento, aí, terminando a meditação ativa, a gente entra no estado meditativo, que pode ser concentrativo ou perceptivo, ok? Bom, não é uma aula muito longa, né? É mais informações aí para a gente poder entender, né? Agora, quando vocês tiverem, vão relembrar das aulas, né? Eu sei que a Mariângela posta todas, então, se quiserem ver as aulas anteriores para, olha, essa aqui é ativa, essa é perceptiva, essa é concentrativa, né? Todo esse material, gente, ele foi baseado aí no livro do doutor, né, Roberto Cardoso, eu sempre uso ele como referência, e eu também usei 2 livros, que é o Osho Meditação, a Primeira e a Última Liberdade, e o Osho Meditação para Ocupados, que são 2 livros que o Osho dá essas referências e dá informações, porque o livro do professor, do Dr. Roberto, ele fala dos tipos, mas ele não abre quais são os tipos, né? Então, a busca pelos tipos, eu aprendi com a professora Sheila e com esses livros do Osho, tá? E uma outra dica também é que a professora Sheila tem, né, no YouTube, essas 2 meditações, né? A Nada Brahma e a Kundalini, né? Então, quem quiser, né, rever, ela tem ela feita lá no YouTube, apesar que a da Brahma vocês já fizeram, mas a Kundalini também tem lá. Então, quem quiser, tiver curiosidade aí de conhecer um pouco mais profundamente, elas estão aí feitas pela professora Sheila. Esse material eu vou fornecer para vocês e vou colocar o link do YouTube aí também no grupo para que vocês, com curiosidade de assistir, assistam, tá bom? Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É uma aula curtinha, essa aí é bem curtinha mesmo. Se a professora Sheila quiser complementar alguma coisa, né, que sobre essa aula, vou até interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu me desmarcar aqui para poder... Então, você sabe que para complementar, Sheila, sabe o que eu quero dizer? Que nós vamos ter um momento presencial, gente. No dia 24 de junho, sábado, já reservei o salão lá da Casa do Caminho para a gente fazer meditação a partir das 2h da tarde. Então, nós vamos fazer justamente a meditação Heart Chakra, que é absolutamente gostosa, todo mundo gosta, tá? Se você consegue ficar em pé, você consegue fazer a meditação, tá? Ela é muito, muito gostosa. Ela é maravilhosa. Ó, gente, não perca. É um sábado, né, professora? Eu vou ver se consigo. Vai ser no sábado, dia 24 de junho. Então, ainda falta um mês. Vou ver se eu consigo conciliar a minha agenda. Para vocês já irem se organizando e reservar esse dia para ir fazer a meditação. E depois, uma meditação que só pode ser feita em grupo. É uma meditação maravilhosa que eu chamo de roda de energia. Ela é absolutamente maravilhosa. Então, nós vamos fazer 2 tipos, tá? Então, já vão se programando e depois, quando chegar mais próximo, eu vou abrir o grupo para que todo mundo que vá participar marque lá, para a gente saber o número de pessoas que vai ter. Tá? São 10 pessoas, são 50? A gente não sabe quantas pessoas poderão vir, tá? Mas serão todos muito bem-vindos e vocês vão ter essa experiência maravilhosa de fazer o trabalho em grupo, tá ok?
Então, dia 24 é dia de São João, né, se eu não me engano? Sim, dia de São João. Então, dia de São João, ó, só lembrar, tá? Dia 24, sábado, nós vamos estar fazendo essa meditação presencial, tá? Bom, professora, Muito posso me retirar? Pode sair, que eu sei que você Eu precisa. preciso ir, que eu tenho que estar 9 horas no lugar. Olha, gente, muito obrigada mesmo. Vou publicar lá no grupo para vocês o materialzinho, tá bom? E aí a professora Sheila me substitui se tiver alguma dúvida, a professora está mais do que habilitadíssima para responder, tá bom, gente? Um beijo a todos, tchau. Tchau. Obrigada, Sheila. Nada, tchau. Tchau. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado? Não? Bom, então, nós vamos fazer agora uma vivência, tá? É mais uma vivência do que uma meditação, mas que essa vivência vai terminar numa meditação, tá? Que é para a gente entrar em contato com a energia. Ela é extremamente gostosa, para que vocês sintam a energia, né? Então vai estar muito baseado na percepção. Então eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Isso, fica numa posição confortável. Cuidado para não se recostar muito, tá? Para que vocês fiquem com a coluna ereta, sem rigidez, não encostem a cabeça, tá? A coluna pode encostar, a cabeça não. E aí nós vamos começar a nossa vivência. Vou pedir a vocês que fechem os olhos. E com os olhos fechados, comecem a respirar lenta e profundamente, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. As mãos estão relaxadas sobre as coxas. Eu vou pedir para vocês que coloquem a palma das mãos voltadas para cima. E conforme vocês vão respirando, sabendo que a energia segue o pensamento, vocês vão mentalizar que a energia que vocês estão absorvendo através da respiração está se direcionando para as suas mãos. Inspirem a energia. Ao expirar, sintam a energia se movendo, escorrendo pelos seus braços e indo até as suas mãos. Cada vez que vocês soltarem o ar, conduzam a energia até as suas mãos. Muita energia. Mentalizem que essa energia é quente e essa energia está esquentando as suas mãos.
continuem direcionando a energia para as suas mãos. Conforme vocês vão dirigindo a energia para as mãos, percebam todas as sensações que são trazidas para as suas mãos, sem analisar. Apenas sintam, dirijam e sintam. Sem julgamentos. Sem expectativas. E suas mãos vão ficando com mais e mais energia. E vão ficando quentes. E agora, lentamente, vocês vão aproximar uma mão da outra, mas não vão encostar as palmas das mãos. Vocês vão deixar as palmas das mãos afastadas, um pouco afastadas. Eu coloquei as minhas mãos bem para cima, apenas para que vocês enxerguem, se quiserem. Comecem a mentalizar. As mãos mandando energia uma para a outra. Muita energia vai se acumulando entre as suas mãos. Observem a sensação que vocês têm. Bem devagar, afastem um pouquinho uma mão da outra e depois voltem. Façam um movimento, afastando, aproximando. Nós formamos um campo de energia entre as nossas mãos. Sintam esse campo de energia. Vejam a sensação quando vocês afastam uma mão da outra, quando vocês aproximam uma mão da outra. Como esse campo de energia reage.
afasta e aproxima. Sente, sintam o campo de energia. Sintam como essa energia é palpável para nós. Experimentem ir afastando as mãos para sentir até onde vocês ainda sentem o campo de energia. E vão testando. Volta um pouquinho só para testar, ver se dá para continuar afastando. E se o campo ainda está presente, preservado. Isso, brinquem com a energia. Com essa bola de energia, esse campo de energia. Agora vou pedir a vocês que lentamente aproximem as suas mãos do rosto para sentir a energia que está emanando de suas mãos. Levem a energia para qualquer parte do seu corpo que vocês sentem que precisa dessa energia. Sintam e levem a energia. Entreguem-se ao momento, entreguem-se a essa energia, sintam-se. A energia é dócil, ela acompanha o seu direcionamento.
permaneçam no foco, energia, levando essa energia para todas as partes do seu corpo em que vocês sentem que está precisando. Quando se sentirem prontos, vocês vão relaxar os braços, relaxar as mãos sobre suas coxas e sentir a energia fluindo pelo seu corpo todo, no seu tempo. E a âncora será energia. E essa energia se torne amor.
Vamos voltando devagarzinho. Respirem profundamente. No seu tempo, vocês vão abrindo os olhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Quero saber se vocês sentiram a energia entre as suas mãos, se suas mãos esquentaram, se vocês conseguiram trazer energia para o seu corpo. A gente pode trabalhar, inclusive, numa autocura, viu? Pode falar, Irani. Nossa, foi maravilhoso, muito bom. Eu senti, realmente parecia que tinha uma bola aqui, uma bola de energia, né? E quando afastava, a mão pulsava. Foi fantástico, olha, maravilhoso, maravilhoso. E você colocando a energia em você, como é que foi? Foi muito bom também. Eu continuo um pouquinho, mas é que o local que eu estou com um pouquinho de dor é bem na escápula, então é um lugar muito difícil de sentir. Mas o restante eu senti a energia fluindo para essas áreas que eu passei a mão. Foi muito bom. Tá, ótimo. Quem mais gostaria de fazer um comentário? Nossa, mas que turma mais quietinha. É. Esse exercício é principalmente para a gente ter mais consciência da energia. Porque a gente sabe que ela existe, né? Mas nem sempre percebe, sente. Pode falar, Lindalva. Então, Sheila, boa noite a todos. É sempre maravilhoso, porque cada vez mais, é que eu já tinha feito outra vez com você, outra vez, mas assim, cada vez mais, parece que a energia aumenta, e ela circula também, e é como a Ivani falou, é uma bola quente, e as mãos ficam pesadas, e de energia, porque fica muito quente o negócio. E é impressionante, quando afasta, você vê como se, como é que se diz? É aqueles desenhos que a gente faz assim, do circuito mediúnico, que tem aquela energia ali para acender a luz, para não sei. Eu sentia essa energia aqui, que vinha como se fosse um fio, assim, vinha e voltava, diminuía. Aumentava aqui, aí depois ia diminuindo, até chegar num ponto que não tinha tanta energia, eu sentia que não tinha tanta energia, mas que na hora que eu ia voltando, a energia ia sendo Não muito sei se algumas pessoas dizem que dá a impressão de um chiclete. Que, isso. né? Porque você não chega a perder totalmente. Não, porque É, fica conectado isso. uma com a outra. E É aí, isso. eu disse, nossa, eu não pensei que eu tinha tanta energia, porque foi assim, depois de um dia de trabalho, assim, mas assim, foi muita energia, foi muito legal. Que bom, que bom. Obrigada, Obrigada. linda. Obrigada eu. Pois não, Cristina? Pode falar. Então, Sheila, não sei se eu vou falar bobagem, mas quando eu estava com as mãos Não vai falar bobagem. em cima das coxas, a primeira sensação que me deu é que eu tinha um tijolo em cada mão. Achei assim, meus braços não tinham
eu senti que eu não tinha força para levantar nem os braços, a sensação nítida de um tijolo em cada mão. E depois eu quis colocar no meio da minha coluna vertebral, e aí eu desfiz e pus as mãos para trás. Eu não sei se faz algum sentido, mas eu fiquei com as mãos lá pus para trás e pus as duas no meio, mas eu desfiz, se é que tinha alguma energia. O importante é não desconcentrar. Você Uhum. pode colocar os braços para trás, pode colocar na nuca, pode colocar onde for, tá? O importante é não desconcentrar. Se você continuou concentrado na energia, Continue. continuou sentindo energia, tá perfeito. Tá bom. Obrigada. Imagina. Pois não, Edinaldo? Põe o som. Esquecido. Boa noite, boa noite. Eu senti, sim, essa carga de energia foi muito melhor do que a gente só se perceber, assim, às vezes, como essa meditação, né, que foi até uma meditação ativa, parecendo com a aula que a Sheila disse. No final, eu senti ainda energia calorífica na mão, mesmo no final, até dá até mais uma mão do que na outra, não sei se isso é normal. E pode-se terminar a meditação ainda com o calor na mão, ou é melhor a gente esperar? Não, Não tem calor tá aí, deixa o necessidade calor. de guardar Deixa o calor. energia. É isso aí, Não, né? energia, tá? Tá, não precisa ser guardado. Pode terminar o exercício sem precisar fazer um término esperando a energia sentir que vai se Não, escoando. Não. não, fica com Então, ela. tá. Ela te pertence. Ah, tá bom. A Legal, gente tem que legal. ter consciência disso. Mais Legal. alguém? Obrigado. Nada, Edinaldo. Não? Estão todos bem? Sheila, Fala, Rosângela. eu senti a minha energia, eu senti todo o processo, acho que desde o tempo que eu estou fazendo o curso, hoje foi o que eu mais senti realmente. Só que a minha mão, a energia não foi em nenhum momento quente, ela foi fria. Tudo bem. Tá tudo certo. Viu? Não fique Obrigada. tranquila com relação a isso, tá? Aí vocês veem também por que é que aqueles monges que estão nos lugares muito frios, eles fazem a meditação e se esquentam. Chegam até a colocar, em pleno lugar que está nevando, eles pegam a túnica, colocam dentro da água, aí colocam em cima do corpo a túnica, imagina, arquegelada, e secam a túnica com a meditação, com a energia que vão gerando, tá? Então, a gente é um motor, um dínamo fazendo energia, tá? E a gente pode colocar na energia a qualidade que a gente quer colocar. Então, essa energia pode ser uma energia de cura, pode ser uma energia de amor, pode ser uma energia de paz, né? Então, a gente vai colocando a qualidade que quer. E com isso também vai acontecer o seguinte, a gente vai ver o quanto que a gente é responsável. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão trabalhando na energia que está à nossa volta, estão dando uma cor para a nossa aura, estão impregnando todo o nosso ser. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, palavras e ações. Porque o tempo inteiro, 24 horas por dia, nós estamos lidando com energia.
E olha só, o que nós podemos fazer por nós em matéria de saúde ou doença? Fazer para o nosso ambiente, né? Às vezes você não fala assim, nossa, hoje eu estou pesada, né? Está pesada mesmo, é verdade, tá? Carregou um monte de coisas que não deveria estar carregando, um monte de pensamentos negativos, vai ficando pesada. Se livra disso tudo, consciência. É isso que a gente vai fazer com a meditação. Tomar consciência de nós mesmos e do que é que nós estamos emitindo, né? Então, a nossa responsabilidade aumenta. Responsabilidade para conosco mesmos, responsabilidade para com o ambiente e com as pessoas que convivem conosco, né? Tá bom? Então, já dá para pensar em bastante coisa, né? Aí é a hora de pensar. Mas a hora de sentir tem que estar sempre presente. Mas por que eu levantei a mão? Não me mexi aqui? Não sei, porque minha mão levantou sozinha. Vê se pode. Deixa eu apagar. Pronto. É energia, Sheila. Essa é boa. Tá bom, então, gente. Então, não se esqueçam, já vão se programando. Quem puder, dia 24, sábado, 14h. Nós vamos passar momentos deliciosos juntos, viu? Mas depois eu vou querer saber todo mundo que vai para a gente se preparar. Tá bom, gente? Até a próxima, pessoal. Muita paz para vocês, muita meditação, muita alegria.